Muito bem, gente. Gravando agora. É, Sejam todos muito bem-vindos a esse workshop Decifre e Influencie Pessoas. E por que é tão importante nós entendermos sobre pessoas? Primeiro, que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Nós vivemos para o outro e com o outro. Então, eu preciso entender como está o outro. Daniel Goleman traz uma definição de inteligência emocional bem abrangente, e eu tenho dito por aí de uma forma bem resumida, que inteligência emocional é saber como eu estou e perceber como o outro está. Isso já vai me trazer uma certa vantagem, porque quando eu sei como eu estou feliz, eu estou melhor, eu estou alegre, eu estou com medo, eu estou triste. Essas são as minhas emoções. E quando eu enxergo como o outro está, qual é a emoção, eu vou regular, eu vou calibrar. E isso vai trazer uma conexão muito melhor. Então, decifrar e influenciar pessoas tem a ver, sim, com inteligência emocional. Se eu não consigo ter essa clareza, eu não vou conseguir cada vez mais melhorar as minhas relações. E começa por quem? Pelo outro? Não, por mim. Quem é você? Você consegue responder esta pergunta com facilidade, com clareza? Então, eu trouxe um vídeo. Esse vídeo vai te fazer várias perguntas e eu quero que você preste bastante atenção a essas perguntas. Muito bem. Quem seria você se você pudesse explorar 100% das suas capacidades, 100% dos seus recursos, entender 100% do outro? Quem seria você? Como que seria esta relação com o outro? Seria igual ou não? Então, eu vou deixar para vocês um exercício. Quero que vocês já vão pegando aí, se já não tiver, papel e caneta enquanto eu compartilho a tela aqui, para que a gente faça um exercício. Exercícios são importantes para a gente começar a trazer clareza. Quanto mais verdadeiro, o que é legal nesse mundo online? Você está escrevendo, eu não estou vendo, ninguém está vendo. Faça isso para você. Então, quais são as 5 principais características que você tem e todos reconhecem em você? Ah, você é legal,
você é amoroso, você é compreensível, você é irritante. Quais são as 5 principais características que você tem e todos reconhecem? Escreva aí. Quais 2 características que as pessoas veem em você, mas você não percebe? Você é calmo, você é centrado, e você não percebe essas características, mas talvez você seja. Você é compreensível e você às vezes não acha, se acha compreensivo. Quais são 2 características que as pessoas veem em você, mas você não percebe? Que comportamentos você não tem, mas gostaria de ter? Eu gostaria de ser mais ousado. Eu gostaria de ser mais persuasivo. Quais comportamentos você não tem, mas gostaria de ter? Quais são os 2 comportamentos que mais te atrapalham? Sou muito controlador, sou muito falante, sou muito passivo. Quais são 2 comportamentos que você julga que te atrapalham? Escreva aí. Quais seus maiores desafios hoje relacionados a conviver com os outros? Nossa, Léo, eu sou muito rápido e as pessoas são muito lentas. Ou o contrário, eu gostaria das coisas mais devagar e o mundo é muito rápido, é muito dinâmico, fala tudo muito rápido, eu não consigo processar. Enfim, quais seus maiores desafios hoje relacionados a conviver com o outro? Escreve aí. Escreveu? Vamos seguir. Quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua? É fácil lidar? Alguém que é lento quando você é rápido? Alguém que é rápido e você é lento? Você é falante e o outro é mais calado? Como que é lidar com isto? Quantas vezes você já teve dificuldade com a sua própria personalidade? Dois querendo mandar, dois querendo falar, dois querendo organizar. Como que é isso? Como que é o seu relacionamento com os seus filhos, se você os tiver? Se eu tiver um, dois ou três, no meu caso eu tenho três, são três filhas e diferentes. Como que é se relacionar com elas? É se relacionar com eles? Como que é se relacionar dentro da empresa? Com o chefe que tem um perfil, com meus pares que tem outro perfil, com meus subordinados, se eu tiver com eles, como que é isto? Eu consigo gerenciar essa comunicação ou ainda trava, ou eu tenho desafios. Eu falo e eles não entendem. Como que é dentro de casa, no seu relacionamento conjugal? Consigo ter esse relacionamento ou muitas vezes trava? Ou não, é tudo bem, já aprendi a lidar. Essa comunicação empresarial tão importante hoje, com tanta necessidade de comunicação cada vez mais rápida, não só verbal, mas escrita. Será que eu estou escrevendo lá no WhatsApp da forma certa? Será que eu fico detalhando um monte de linhas, quando na verdade eu deveria colocar tudo isso dentro de um único bloco e mandar de uma única vez? Como que está essa comunicação empresarial? Porque o ISMA Brasil fez uma pesquisa em 2015, ou seja, antes da pandemia. Isso é um dado muito importante. E ele disse o seguinte: 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. E 63% dos casos, ou seja, dessas pessoas insatisfeitas, são atribuídos a problema de relacionamento. As pessoas saem do trabalho, mudam de emprego, você perde colaboradores
não por conta da capacidade técnica, não por causa de uma capacidade de resolver problemas, mas sim de se relacionar. Já parou para pensar nisso? E eu acredito que esse número deve ter aumentado. Já pesquisei e não achei uma pesquisa mais atualizada, principalmente depois da pandemia. Mas a pandemia ainda trouxe mais desafios nesses problemas de relacionamento. Porque nós aprendemos uma grande mentira, porque o certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas sim tratar o outro como ele precisa ser tratado. Algumas pessoas, elas têm essa característica de estar no controle. Dê o controle para ela. A reunião é às 15 horas ou às 15h30? Você que escolhe, para mim tanto faz. O importante para mim é ter a reunião. Se vai ser às 15 ou às 15h30, não muda nada. O que eu faço, se for às 15 eu faço depois, se for às 15h30 eu faço antes a minha atividade que eu tenho ali de organizar qualquer coisa. Tem pessoas que precisam estar no controle, então dê controle para ela. Outras pessoas precisam falar, outras pessoas precisam até me tocar, eu vou permitir. Outras pessoas, não, eu preciso dar planejamento. Ó, esse workshop tem previsão de 1 hora para acontecer. Vai acontecer, sim, passos para a gente falar, passos para a gente falar, para a gente fazer, para a gente escrever, como já aconteceu. Até um erro meu, me perdoe para aqueles que gostariam que eu já tivesse pedido papel e caneta antecipadamente. Olha, eu errei em não solicitar. Então, ou seja, como que eu vou tratar o outro sabendo como é? Lembra que eu falei de inteligência emocional? Inteligência emocional é saber como eu estou e perceber como o outro está. Eu não ficaria chateado se alguém não tivesse me falado o que vai acontecer, o que eu precisaria me preparar. Mas outras pessoas precisam disso. Você, como que é isto? As pessoas que estão à sua volta, como elas são? Tem uma frase muito clássica que eu trouxe que é: criei meus filhos da mesma forma. Tenho 3 filhos, 2 são bem-sucedidos e um não deu para nada. Isso não é a minha realidade, graças a Deus, mas uma frase que eu ouvi me chamou muita atenção. Porque são 3 seres humanos únicos, individuais, com comportamentos, com perfis, com experiências diferentes. Por que eu vou tratar todo mundo igual? O mundo seria muito melhor se nós já tivéssemos isso como premissa, como predisposição. Cada um é diferente. Não é caneta Bic. Caneta Bic são todas iguais, você não consegue distinguir o que foi fabricado em 1970 por 2023. Agora, seres humanos são únicos. Você tem. Até porque são 3 características, não sei se vocês sabem. Quais são as 3 características que dão essa diversidade do ser humano? A primeira delas é a digital. Cada um tem a sua. A minha digital ela é única dentro dessa geração e todas as outras gerações. A segunda é a íris dos olhos, é única. E a terceira é a voz. 3 coisas que o ser humano consegue se distingue. Existem digitais semelhantes? Existe. Existem íris semelhantes? Existe. Existem vozes semelhantes? Existem. Mas nunca são idênticas. Ficou claro? Então, por que tratar as pessoas de forma igual? E aí veio o William Maston, lá em 1905, 10, e ele criou, se eu não me engano, desculpa, 1928, e ele criou o perfil DISC. Por que ele criou o perfil DISC? Ele era psicólogo, ele era advogado, e ele começou a entender que pessoas eram diferentes, mas dariam para agrupar. Então, lá do inglês, ele trouxe o DISC, o D do dominante, o I do influente, o S do estável e o C do conforme. O D mais dominante, ele é aquela pessoa que gosta de estar no controle, tem essa característica principal. O I é do influente, ou seja, daquele que. Perdão. O I é aquele que gosta de influenciar o meio. E o S, ele gosta do planejamento, da estabilidade, das coisas, sabendo o que vão acontecer.
E o C, ele gosta da conformidade, ou seja, das coisas padronizadas. Léo, existe perfil bom e perfil ruim? Não. O que existe é o perfil. Podemos ter um, dois e até três perfis em evidência, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é feito esse teste. É numa escala de 0 a 100, onde tudo que está acima de 50 pontos é o nosso perfil principal. Todos nós temos os quatro. Ter perfis para cima, alto e para baixo significa algo que está falando dos nossos comportamentos, da nossa forma de interagir, da nossa forma de se relacionar. Ou seja, como que eu vou, quando eu começo a conhecer o DISC, eu começo a cada vez mais a me decifrar e influenciar pessoas corretamente. Então, como eu falei lá em 1928, William Marston, professor de Harvard, desenvolveu uma teoria sobre os diferentes tipos de comportamentos, classificando dentro dos seguintes fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E ele tinha uma característica importante. Ele era poligâmico, ele tinha três esposas, então ele começou a observar cada uma delas. E ele criou ainda um quarto perfil que ele sentia falta. E ele, com o codinome, ele, ele que desenvolveu, ele que criou a Mulher Maravilha, a mulher que é perfeita. Por que que quando eu entendi sobre isso, eu comecei a dizer que o ser humano é um ser perfeito. Eu e você somos perfeitos. Baseado em quê, Léo? Baseado num livro chamado Bíblia. Lá vai dizer, lá em Gênesis 1, 26, que nós somos imagem e semelhança do Criador. O Criador é perfeito, nós somos perfeitos também. O que que nos difere é essa palavrinha aqui, ó, comportamentos. Deus tem comportamentos perfeitos e o ser humano tem comportamentos muitas vezes imperfeitos. E quais são esses comportamentos? Ter raiva das pessoas e não das coisas. Ter medo do seu propósito, enquanto na verdade eu deveria simplesmente agir em direção a ele, com alegria, com disposição, com entusiasmo. Então, cada vez que eu enxergo os perfis, eu vejo perfeição. E isto é o que vai me fazer trazer minha identidade melhor. Quando eu sei quem eu sou, eu trato o outro de uma forma muito mais adequada. Como eu falei, nós podemos ter para cima ou para baixo. Um dominante alto, ele tem ousadia, ele é direto, ele é competitivo, ele tem foco em resultados. Quando ele tem uma baixa dominância, ele é cooperador, ele é moderado, ele é diplomático, ele é modesto. Já o influente, quando ele é alto, ele é carismático, é aquele falante, ele é otimista, ele é persuasivo, ele tem foco nas pessoas, ele quer saber se as pessoas estão bem. Já o baixo influente, ele é reservado, ele é formal, ele é desconfiado, ele é concentrado. Muitas vezes as pessoas dizem que ela é tímida. Talvez ela só é reservada. O dominante tem foco no resultado. Ele é o trator no jardim. Ele passa por cima da florzinha e depois pede desculpa, porque ele tem sentimento. Ele não é sem sentimento. Já o influente vai falar assim: não posso andar aqui, porque eu preciso cuidar das minhas florzinhas. Já o estável, ele é acolhedor, ele é paciente, ele é bom ouvinte, ele tem foco em planejamento. Já o baixo, estável, ele é impulsivo, ele é acelerado, ele é multitarefa, ele é dinâmico. E o conforme? O alto conforme, ele é detalhista, ele é organizado, ele é analítico, ele tem foco nas tarefas. Já o baixo conforme, ele é criativo, ele é informal, ele é flexível, ele assume riscos. Ou seja, você pode estar olhando aí e falar assim: ah, eu tenho pouco em cada lugar. Tá tudo bem, é isso mesmo. Cada um vai ter os quatro. Mas como que nós estamos usando? Será que eu tenho certeza de quem eu sou? Lembra das perguntas? O dominante, ele tem uma necessidade de comando e resultado, ele tem uma necessidade de influenciar. Já o influente, ele também tem necessidade, mas ele tem uma necessidade de pessoas e comunicação.
Já o estável e o conforme, ele não tem necessidade de influenciar. Já o estável, ele precisa de planejamento e cooperação, e o conforme de tarefas e detalhes. Ou seja, por que tem pessoas que são muito mais palco, quer estar em evidência, porque tem dominância e influência. E as pessoas que preferem ficar no bastidor, no planejamento, na organização, na edição, seja onde for em tarefas de bastidor, perdão, porque tem mais estabilidade e mais conformidade. Fez sentido? Vocês estão se encaixando nesses perfis? Como que vocês já estão se vendo aí? Quando eu começo a entender e me relacionar, lembra que eu preciso decifrar e influenciar pessoas? O dominante, ele tem uma decisão racional e rápida. Isto é bom? Então eu quero. Já o influente, ele vai tomar uma decisão. Gostei. E ele toma rápido isso, porque ele se emocionou. Já o conforme é racional. Isso é bom. Mas deixa eu pensar. Será que tem melhor? Será que eu acho de outra marca? Será que eu acho com outro preço? Ele começa a processar. Já o estável, ele vai falar, gostei, ele se emociona. Mas ele fala assim, será que isso aqui realmente é muito bom para mim? Ele demora. Então, eu preciso trazer como que cada um deles, e quando eu estou me relacionando, seja em vendas, seja em relacionamentos, como é que eles vão se decidir? Porque a gente fica, às vezes, na decisão só de comprar ou vender. Não, a minha esposa, sendo mais estável e conforme, para ela tomar uma decisão para sair para jantar, eu preciso avisar ela com alguns dias. Porque ela não toma essa decisão rápida. Não adianta falar assim, vamos agora, terça-feira à noite, sair para jantar. Ela não vai. E se for, ela vai demorar para curtir aquilo. Ela pode até ir, mas ela vai demorar. Então, é importante nós sabermos disso. Ficou claro, gente? Como que ele delega? O dominante, ele é centralizador, porque só ele sabe fazer. Ele quer estar no comando, lembra? Então, tem pouca delegação. Assim como conforme ele centraliza tarefas, a decisão não é com ele, mas sim as tarefas. Ele enumera todas as tarefas e delega pouco, porque só ele sabe fazer, porque ele quer ter perfeição. Já o influente e o estável, como eles são pessoas, eles confiam nas pessoas, eles delegam o I mais do que o S. Fechou? Então, se você quer ter sucesso em seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, você precisa entender de perfil comportamental, seja o seu como o dos outros. E por isso eu tenho uma ferramenta chamada CIS Assessment. O CIS Assessment é um software com uma inteligência, onde eu vou organizar algumas palavras e ele vai me gerar 40 páginas sobre mim. E baseado em quê? Em teorias múltiplas. A primeira delas, no DISC, do William Maston, que eu acabei de explicar. Segundo, de Jung, os tipos psicológicos, como que as pessoas fazem por que fazem. E o terceiro, a teoria dos valores, por que fazem. Quando eu começo a juntar essas três teorias, que elas não são, elas são complementares, não foram desenvolvidas pelas mesmas pessoas, eu começo a chegar cada vez mais no ser humano. E esse ser humano, associado a inteligências múltiplas de Harder Gardner, eu consigo ter um acesso mais avançado, ou seja, eu consigo saber por que cada um faz, como faz, por que faz, baseado nas suas inteligências. A teoria de Gardner vai dizer que nós temos 9 inteligências. Segundo alguns estudos, pessoas altamente inteligentes, como Leonardo da Vinci, só tinham 4 ou 5 dessas 9 inteligências. Beethoven, ele era péssimo em matemática, uma inteligência lógica, mas ele era ótimo numa inteligência musical. Dá para dizer que Beethoven era um cara burro? Lógico que não. Ele só tinha uma inteligência para aquilo. Opa, Léo, então você está me dizendo que eu posso ser muito bom em uma coisa e outra não? Sim. Eu não tenho essa habilidade musical que Beethoven tinha. Eu já fiz os testes, já tive até algumas experiências. Um professor de violão que meu pai contratou para mim fugiu.
Mas a minha inteligência espacial, eu não me perco, eu consigo ter uma noção muito rápida de espaço e localização. Isso é o mais alto meu. A inteligência pode ser adquirida? Pode. A inteligência linguística, verbal, essa que eu estou aqui me explicando, falando, eu venho melhorando. Eu estava conversando com um amigo esse final de semana e ele falou, Léo, em 6 anos, o que você evoluiu na sua fala, na sua leitura, é algo impressionante. Porque eu venho praticando, eu venho colocando, ainda, já é 10, não, ainda não. Meu cérebro processa muito de uma forma muito rápida, eu sou dominante, é muito rápido. Porém, mais rápido do que eu consigo falar. Então, para quem às vezes me escuta, eu cortei algumas palavras que na minha cabeça foi dita. Então, eu tenho cuidado disso, eu tenho prestado atenção, eu tenho melhorado essa minha forma, justamente para mim poder ser cada vez mais claro. E esse assessment, esse conhecimento, saber quem eu sou, é o que está me trazendo cada vez mais recursos. Então, se nós olharmos o DISC, olharmos para esse iceberg, tá vendo? Meu cérebro processando mais rápido, olhando para esse iceberg, é o ser humano. O ser humano ele tem exatamente isso, características para fora, onde eu consigo ver. E o que eu consigo ver? O disque de Maston. Eu consigo ver para a Ana, eu consigo ver para o Alex, eu consigo ver para o Pedro e eu consigo dizer qual é o perfil dele, seja natural ou seja adaptado. Melhor, eu consigo ver o adaptado. Às vezes o natural, de tanto treino, de tanta pressão, ele se esconde também. Mas eu consigo ver, ele é mais dominante, ele é mais conforme. Um simples apertar de mão, às vezes a gente consegue já ter essa percepção. Já a teoria dos valores é aquilo que está no meio. Eu consigo ver, mas eu não tenho tanta clareza. Pode ser que eu erre. Já os tipos psicológicos de Jung, eu preciso aplicar testes ou conviver com essa pessoa, tendo o conhecimento certo e analisando essas pessoas. Então, o ser humano não é um ser que eu consigo só bater. Lembra que eu falei o que é ter inteligência emocional? Só perceber o outro. Eu percebo disso, eu percebo os valores, mas eu não percebo os tipos psicológicos, porque está muito enraizados. E quais são as dimensões que eu analiso no DISC, no CIS Assessment? Eu vou analisar o DISC, eu vou analisar a dominância, a influência, a estabilidade, a conformidade, ou seja, como cada um faz. Eu vou analisar os tipos psicológicos, a sua atitude, se ela é mais extrovertida ou introvertida, ou seja, como eu vou me reenergizar, como é que eu gosto de estar mais para o mundo ou mais para si internamente. Como é que eu percebo as informações mais por sensação ou mais por intuição? E como eu julgo, não as pessoas, mas eu julgo os fatos, os dados, essas informações, seja por meus pensamentos, ou seja, pela todas as minhas experiências e meu conhecimento, ou eu vou julgar por aquilo que eu estou sentindo. Eu sinto verdade nele. Então, passo a declarar muitas vezes aquela informação como verdadeira. E os valores? Os valores é tudo aquilo que está dentro de mim, que pode ser mutável. E aí eu vou olhar 6 esferas: o teórico, o conhecimento, o estético, a beleza, a harmonia. Esse lugar é bonito, essa tela branca com essas letras pretas poderia ter cores e poderia mesmo. O social, estou vendo mais pelo lado do altruísmo, do bem-estar do outro. O econômico, mais voltado à questão do custo-benefício. Vale a pena, não vale a pena? O político, nada a ver com Lula ou Bolsonaro, mas sim com o poder. Eu quero estar à frente, eu quero estar numa posição de liderança. E o religioso, nada a ver com as religiões, mas sim com meus princípios. Ou seja, o quanto mais eu estou atrelado a tudo aquilo que eu conheço e me fecho para o novo. Ou não, eu estou mais aberto para o novo. Então, a gente consegue analisar todas essas dimensões e isso trazer uma característica única para o ser. Quando eu descobri o meu,
eu confesso que eu estava bem perdido. Porque existe um perfil natural. Eu nasci assim. Eu nasci dominante e influente. Ou seja, eu quero estar no comando e estar junto com as pessoas. A minha conformidade e a minha estabilidade são baixas. Mas eu fui treinado, eu fui adaptado para ser aquilo que eu não era. E como assim, Léo? O meu pai não era, meu pai era o meu oposto. Mas ele entendia que aquele era o melhor dos mundos. Ele fez o melhor. E eu sou grato por isso. Então, ele me colocou em posições e atividades e em situações que eu precisava ser o oposto. E aí começa a dar choque. Eu passei muitos anos sem entender isso, quem eu verdadeiramente eu era. E aí nós temos uma outra análise. Como que as outras pessoas me percebem? E como que elas me exigem? Então, quando eu começo a entender quem eu sou verdadeiramente, como eu estou, como que o outro me percebe e como que eles gostariam, eu começo a ter um feedback. Estou agindo certo ou não? Para este meio que eu estou. E nós analisamos três esferas: familiar, profissional e social. Como que as pessoas da minha família me percebem e me querem? Como as pessoas da minha empresa, ou com quem eu trabalho, ou com quem eu me relaciono profissionalmente, me percebem e me querem? E como que meus amigos, eles me percebem e me querem? Ah, eu preciso aceitar? Não, é feedback. Feedback de uma forma muito simples, é ouvir tudo que o outro tem a dizer sobre mim e processar aquilo que faz sentido. Pode ser 100%, pode ser 50%, pode ser 5%, pode ser 1%, pode ser nada. Eu tenho um outro vídeo que eu vou passar para vocês. Já vou deixar um recado para quem estiver ouvindo gravado, não vai conseguir, porque esse aqui eu vou deixar disponível no YouTube, essa aula fechada, tá? Vocês que estão aqui na aula vão receber o link para poder reassistir essa aula, mas esse vídeo eu não vou conseguir porque eu já tive problemas com direitos autorais dele. Então, como eu falei, ficou claro. Quando eu vejo quem eu sou e como o outro percebe, fica muito mais fácil. Então, quando eu tenho um teste que eu vou organizar palavras. Então, no grupo um, eu vou dizer, eu sou mais confiante, eu sou mais preciso, eu sou mais determinado, eu sou mais consistente. Aonde eu consigo ter um apoio. Quando eu clico em determinado, na interrogação, ele vai dizer que é decidido, resolvido. Ou seja, eu consigo classificar. Eu sou mais confiante do que sou preciso, eu sou mais preciso do que eu sou determinado, eu sou mais determinado do que eu sou consistente. Dessas quatro, eu sou menos consistente e eu vou avançando. E o sistema vai me trazendo. E com isso, é fácil qualquer pessoa responder. Eu tenho o menor tempo de resposta do mercado. Em torno de 15 minutos, eu consigo trazer todas aquelas esferas. É fácil eu usar, pode ser a resposta através de um computador, de um celular, tá? É online. A partir do momento que a pessoa terminou de organizar essas palavras, ela não escreve nada, ela não digita nada. Você não digitará nada em fazer o seu teste. Você só vai organizar. E isso vai trazer cada vez mais assertividade. E quando eu terminar, o teste está pronto. Nem sempre está disponível, porque depende de como você for, eu preciso fazer uma devolutiva. Uma devolutiva que às vezes pode demorar até 2 horas a 3 horas, porque temos muitas coisas a conversar sobre você. Caraca, 3 horas? Sim, eu já fiz devolutiva de 4 e ainda ficou faltando falar algo. Então, quando eu começo a entender, e quem garante essa eficácia do CISACESMO? Sou eu falando? A Febracis, que é a dona do CISACESMO, que garante? Não, não. Ela foi desenvolvida lá no Ceará, é uma empresa cearense, e aí foi colocado esse software para o Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. E eles avaliaram e disseram que 99% de precisão
independente de gênero, escolaridade, grau hierárquico, idade, experiência profissional. Eu consigo ter com pessoas entre 14 e 80 anos, e eles me deram um relatório dizendo isso, que comprova que eu tenho esse nível de assertividade. Então, é muito indicado para gestão de conflitos, com comunicação eficaz, desenvolvimento de líderes, identificação de talentos, identificação de gaps de relacionamentos, para recrutamento e seleção, no qual eu utilizo muito para fazer recrutamento e seleção para várias empresas e para treinamento e desenvolvimento. Será que eu estou aplicando da forma certa o perfil comportamental? Eu consigo fazer um DNA organizacional, ou seja, avaliar como que está esta empresa. Está faltando dominante, está faltando conforme, está faltando estável. E assim, a gente acertar esse time. Por que que adianta eu ter um time só de Neymar, só de Messi? Eu não vou conseguir ser uma excelente seleção. Portugal tem um excelente jogador que é o Cristiano Ronaldo, mas ele não consegue ser campeão. Por quê? Porque ele não consegue ter outras peças. Já pensou isso para sua empresa? Já conseguiu mapear e identificar isso com clareza e sair um relatório? Então, eu vou mapeando todos, a organização, todos os setores, todas as lideranças, todo o mapeamento do top em performance. E quanto que isso está? Para você que está aqui, tem uma condição especial. Para você que é gravado, já vou te dizer, eu vou cortar essa parte. Ah, Léo, diga, escreve numa mensagem, eu vou colocar um link. Nesse link já vai cair diretamente para mim e eu vou te trazer uma condição. Não consigo a mesma, porque era um evento ao vivo. Não é justo. Você que tem um treinamento ao vivo tem uma condição especialíssima. Para fazer o relatório, para ter esse teste, para a gente poder ter a devolutiva, tem uma condição especialíssima. Então, vou deixar aqui alguns dos meus contatos e os links estarão no vídeo. Então, me acione, me chame no WhatsApp, me chame no Instagram, que eu vou te passar também uma condição. Não consigo fazer a mesma, mas a gente vai fazer o seu relatório. E isso vai te trazer uma clareza, um salto gigantesco, como eu tive na minha vida. Eu não sabia quem eu era. Quando eu fiz o meu relatório a primeira vez, lá em 2018, e eu descobri quem eu era, transformou a minha forma, o meu casamento, os meus relacionamentos, a minha performance profissional, porque eu comecei a saber exatamente quem eu era. Comecei a identificar até as minhas crenças, e isso trouxe cada vez mais sentido para aquilo que era necessário. Então, era este o recado de uma forma muito simples. Para você que está gravado, eu estou fazendo essa parte. Foi editado várias partes do workshop, demorou quase uma hora. Eu vou deixar aqui apenas uma parte dele, mas que eu tenho certeza que vai te instigar a fazer o seu relatório e estar comigo no Devolutivo, ou nas próximas turmas, você estar ao vivo, junto comigo. Fechou, gente? Então, meu forte abraço. Tenho certeza que eu vou te encontrar. Não mais agora, eu gravando isso, mas nós estarmos juntos, presencial ou online, fazendo a sua devolutiva. Um forte abraço e eu te espero, hein?